Eu fui, mas já voltei. Vamos retomar aí nacionalidade, né? Já estudamos a parte da nacionalidade primária. Agora nós vamos estudar a parte da nacionalidade secundária de segundo grau, a voluntária, porque aqui precisa requerer. Quando o legislador foi criar as hipóteses de nacionalidade secundária, ele criou 3 espécies. Malu, quais foram? A ordinária, a especial e a extraordinária. Lembra que tem doutrinador que só fala de ordinária e a extraordinária, não fala da especial. Se você for estudar pelo livro José Afonso da Silva, pesquisar, você vai ver que ele fala da especial. Então ele... Opa, vamos botar vermelhinho, que eu gosto mais de vermelho, não vou nem mentir. Sei por que essa predileção. Mais vivo, né? Então eu tenho a ordinária, que está aí no inciso 2, a linha A, mas é a primeira parte. A linha A, primeira parte. A especial, que é também a linha A, mas é a segunda parte. E eu tenho a extraordinária. Que é a linha B. E aí fica com o esquema todinho para você, que você vai fazer bem bonitinho, porque aqui não rola bonitinho, né? O fato é que se a gente for lá para o inciso 2, olha só. São brasileiros naturalizados. Secundária, segundo grau. Voluntária. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Essa é a ordinária. Na forma da lei. Forma da lei infraconstitucional, Estatuto do Estrangeiro. Aí, ó, essa segunda parte. Exigidas aos originários de país da língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. É a especial, tá? É a especial. Somente para aqueles provenientes de país da língua portuguesa. Residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. A extraordinária é da linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil não é há 15 anos, é há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Todos têm que requerer. Gente, a naturalização é um ato que reúne 2 vontades. A vontade de quem está requerendo e a vontade do poder público. Tem que casar as 2 vontades. Malu, então quer dizer que pode a pessoa preencher todos os requisitos da lei e mesmo assim o Estado não conceder a naturalização? Pode sim. É um ato exclusivo, discricionário do chefe do Poder Executivo. É um ato de soberania. Olha só que interessante. Detalhe importante. Não confundir idoneidade moral com sem condenação penal. Tá? Sem condenação penal é no âmbito penal. Idoneidade moral é muito mais amplo. Então, às vezes, eles escolhem para a aquisição da nacionalidade especial, exige-se para os estrangeiros originários de país da língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e sem condenação penal. Não, isso aí é sem condenação penal, é para extraordinária. Então, é interessante você memorizar os requisitos de cada naturalização, de cada nacionalidade secundária. Então, se liga nessa informação. Tá. Eu tenho aqui uma jurisprudência do STF muito importante para saber que o rol é taxativo. Olha só, não se revela possível em nosso sistema jurídico constitucional, desculpa, taxativo não, tem que ser requerido, tem toda a vida, a naturalização tem que ser requerida. A aquisição da nacionalidade brasileira, jure matrimônio. Vale dizer, como efeito direto e imediato resultante de casamento civil.
Não se existe. Porque isso aí existia no passado. Não existe mais. Hoje tem que requerer e tem que ser concedido. É um ato de vontade, porque é um pedido de quem está pedindo, e vontade do Estado, tá? Não existe a naturalização tácita ou automática, tá? Aí eu venho para o parágrafo primeiro. Parei de falar de naturalização. Esse daqui é o que a doutrina chama de quase nacionalidade, que é equiparação de direitos entre os portugueses e os brasileiros, pelo pacto da amizade entre Brasil e Portugal. Olha só, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, princípio da reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, mas cuidado, naturalizados. Nada de natos. Inclusive, ele diz, salvo os casos previstos nesta Constituição, que é justamente as distinções entre natos e naturalizados. Então, é naturalizado. Malu, é só ele chegar aqui, ele já tem essa quase nacionalidade que ele... Perceba que ele nem está pedindo a naturalização, ele quer só equiparação de direitos. Não, tem que requerer na Justiça Federal. Olha aqui a jurisprudência para vocês. Vou ler só um pedacinho dela, que é a parte importante. Pela só permanência no país, não gozam automaticamente o português no Brasil e o brasileiro em Portugal da igualdade de direitos e deveres a que se refere a convenção aprovada, que ele está falando do Pacto da Amizade. Fazendo-se necessário prévios requerimento e decisão concessiva da autoridade competente, que é a Justiça Federal. Olha o detalhe. Tem que requerer, não tem jeito e tem que ser concedido. Ainda esse julgado, né? Parágrafo 2º. A lei poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos desta Constituição. Aí eu chego a uma conclusão. Que conclusão? Só a Constituição pode fazer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Minha gente, pelo amor de Deus, cuidado com o dispositivo. Só a Constituição cria a hipótese de nacionalidade primária de natos. Só a Constituição prevê distinções entre brasileiros natos e naturalizados. E depois você vai ter uma terceira informação sobre o mesmo tema, mas já vai juntando essas duas. Malu, eu tenho exceção? Claro que eu tenho. Eu acho que eu não coloquei, deixei o espaço aqui só para colocar, olha só. O artigo 5º, inciso 51, que a gente já estudou lá no artigo 5º, que trata de extradição. A própria Constituição faz a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Você lembra que o brasileiro não será extraditado, salvo o naturalizado se cometer crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. É a primeira distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Segunda distinção está no próprio artigo 12, parágrafo 3º. Essa aqui não cai na prova não, viu? Despenca. São privativos de brasileiro nato os cargos. Oh, minha gente, isso aqui vive caindo em prova. De presidente e vice-presidente da República, isso é lógico não? Claro que é lógico. Do presidente da Câmara dos Deputados, que é quem substitui o presidente quando está ausente, o presidente e o vice. O presidente do Senado Federal, que é o segundo substituto. Primeiro a Câmara, depois o presidente do Senado. Quando está ausente o presidente e o vice. Só o presidente do STF? Não. De ministro do STF. Todos os 11 tem que ser brasileiro nato. Não é só o presidente do STF, não. Todos os 11. Que o presidente do STF também substitui o presidente na ausência do vice, do presidente da Câmara, do presidente do Senado. E aí é ele que vai substituir. Malu, onde é que eu visualizo essa regra? Se você vier, por exemplo, para o artigo 80 da Constituição, você vai ver isso. Primeiro 79, quando ele diz que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Cativo, ele sucede e substitui.
Na vacância do presidente e do vice, aí vão só substituir. Aí o artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF. No caso do STF, todos os 11 ministros, por causa da rotatividade da presidência. De carreira diplomática, lógico que tem que ser brasileiro nato, né? Lógico. De oficial das Forças, os oficiais das Forças Armadas. Os oficiais das Forças Armadas. Né? Cuidado. O de ministro de Estado de Defesa. Não é qualquer ministro de Estado. Ministro das Relações Exteriores, não. Ministro da Casa Civil, não precisa ser brasileiro nada. Mas o ministro de Estado de Defesa precisa. Gente, ele é assim. Tem o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Aí acima desses três comandantes, existe o ministro de Estado de Defesa. E acima do ministro de Estado de Defesa, o chefe supremo é o presidente da República. Então, é lógico que ele precisa ser brasileiro nada. Então, tá aqui. Agora, esse rol é taxativo. Pelo amor de, tá? Terceira distinção que eu vou botar aqui. Parágrafo 4º do artigo 12. Vou botar até I, né, aqui, I, parágrafo 4º. Do artigo 12. Também é outra distinção, que é a perda da nacionalidade. Olha só. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Mas o brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Claro que pode. Ele não pode ser extraditado, o nato, mas ele pode perder a nacionalidade. Fala sério, falo seríssimo, presta atenção. Isso é uma das questões de prova. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Inciso 1. Tiver cancelada sua naturalização. Aqui só para naturalizados. Eis a distinção. Por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Gente, aqui é um processo judicial. É cancelada a naturalização se o Ministério Público Federal entra com uma denúncia de atividade nociva ao interesse nacional. Justiça Federal processa e julga, condenado com trânsito em julgado, ele é cancelada a sua naturalização. Consequentemente, ele perde os direitos políticos. Não deixe de estudar isso aqui com o artigo 15, inciso 1. Já vai lá. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, que é justamente proveniente disso aqui. Mas isso aqui é só para naturalizados, e é um processo judicial. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade. Aqui tanto é para natos como para naturalizados. Se adquirir outra nacionalidade espontaneamente e aquele não admitir a sua, e mesmo assim você optar pela outra nacionalidade, tchau. Se aquele país não reconhece a sua, tchau. Seja você nato, seja você naturalizado. Por isso que ele diz assim, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, porque aí foi forçado. Ou então aquele país reconheceu a sua. Aí é caso de dupla nacionalidade. Dupla cidadania, pode se chamar assim, apesar do nome não ser um nome que eu acho o nome correto, cidadania, né? Mas chama de dupla cidadania. De reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, território ou para o... Não, aqui é só isso aqui. Isso aqui tira. Tá? A linha A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Se você optou por outra nacionalidade e ele reconhece a sua originária, você vai ter dupla nacionalidade. Aí você não perde a brasileira. Outra exceção a essa regra se você adquirir outra nacionalidade. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Tipo, você só fica aqui no meu país se você adquirir a minha naturalização, se você adquirir a minha nacionalidade. Porque senão você não aluga, você não abre conta corrente, você não permanece, você não faz nada. Aí, nesse caso, você não perde a brasileira. Mas se você adquirir outra nacionalidade espontaneamente e aquele país não reconhece a sua primeira, e mesmo assim você opta pela outra, tchau.
Tchau. Seja você nato, seja você naturalizado. E aqui é um processo administrativo que corre no Ministério da Justiça. Administrativo. Olha o detalhe. Essa é a quarta distinção entre brasileiros. Porque eu falei para você, aliás, a terceira, né? Terceira, falei do 51, inciso, do artigo 5º, inciso 51, falei do artigo 12, parágrafo 3º e parágrafo 4º, é a terceira. Inclusive, eu coloquei aqui umas jurisprudências para vocês, olha só. A perda da nacionalidade brasileira, por sua vez, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal. Lembra que eu falei que tinha uma terceira informação? Ó, só quem pode prever hipótese de nacionalidade primária é a Constituição Federal. Só quem pode prever distinção entre brasileiros natos e naturalizados é a Constituição Federal. Só quem pode prever hipótese de perda da nacionalidade é a Constituição Federal. Outra jurisprudência importante, inclusive uma jurisprudência recente. Conforme revela o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, está se referindo ao parágrafo 4º, inciso 1. O ministro de Estado da Justiça não tem competência para rever ato de naturalização, porque quem cancela a naturalização é o Poder Judiciário. Não é competência do ministro de Estado. Ok? Isso, gente, de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. É processo judicial. Agora vamos para as questões. Aqui chegou a parte boa. Não, mas falta falar da quarta distinção entre brasileiros natos e naturalizados, né? Eu só botei 3, foi isso? Foi. Então, vamos vir para a quarta. Quarta é super tranquila. E artigo 222. Já botei as distinções aqui só para você ter exemplo delas. Pega aí o artigo 22 da sua Constituição Federal, só para a gente não perder tempo. Para entrar aqui nas questões, olha o artigo 22, 222, aliás, 3 patinhos na lagoa, né? Coisa mais ingênua. Olha só, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e mais é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Outra distinção, e eu não posso esquecer de uma aqui, mais uma, que eu não posso esquecer. Qual é, Malu? Vou botar aqui. O artigo 89, inciso 7. Por sinal, quando eu digo que os cargos privativos de brasileiros natos é um rol taxativo, muita gente diz, não. E o artigo 89, inciso 7, que diz lá que, vamos lá, né? Vamos, né? Que fala sobre o Conselho da República, que o Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente da República e tem como membros quem? O vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, minoria e maioria dos líderes da Câmara, minoria e maioria dos líderes do Senado e tem 6 brasileiros natos, maiores de 35 anos, artigo 89. Para mandato de 3 anos, vedada a recondução. 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pela Câmara e 2 eleitos pelo Senado. Aí, olha só, esses brasileiros aqui tem que ser natos. Mas, Malu, o rol não era taxativo? Mas aqui é quanto à função e não quanto ao cargo. Lá no parágrafo 3º do 12 é quanto ao cargo. Está aí no seu artigo 89, inciso 7. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam, além dos que eu citei, o inciso 7, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. É quanto à função e não quanto ao cargo. É outra distinção de brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Mas vamos para as questões, que é o que nos interessa. Vamos lá. O Brasil adota na atribuição de nacionalidade o critério do jus soli, certo? Ou ius soli. E assim são considerados brasileiros natos, independente de qualquer outro fator, os nascidos no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. É errado, porque a gente viu no artigo 12, inciso 1, a linha A, que tem uma única exceção a essa regra.
se ele nasceu na República Federativa do Brasil, ele é filho de estrangeiros, mas um deles está a serviço do seu país de origem aqui, ele não é brasileiro nato. Então, está errado quando ele diz independentemente de qualquer outro fator, né? E aí tem uma exceção. Questão número 2, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, olha o detalhe, podem adquirir a nacionalidade brasileira desde que formalmente a requeram e assim assumir a condição de brasileiros naturalizados. Certíssimo, gente. Olha só, artigo 12, inciso 2, a linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Você sabia que isso antes era mais de 30 anos? Essa naturalização é chamada de quinzenária, antes era trintenária. Foi a mesma emenda número 3 de revisão que modificou para mais de 15, era mais de 30. Meu povo, se a pessoa esperar mais de 30 anos para ser naturalizada, ela é mais brasileira do que eu, né? Que ainda nem cheguei perto dos 40. Não cheguei nem perto, ainda estou na casa dos 30. Olha a situação. Resultado, tem condição um negócio desse. E sem condenação penal, podem adquirir a nacionalidade brasileira desde que formalmente a requeira. Tem que requerer formalmente e assim assumir a condição de brasileiros naturalizados. Certíssimo item. 3, olha só. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade. Verdadeiro. Lembra que eu falei que o nato pode sim perder a nacionalidade. Ele nunca pode ser extraditado, é o artigo 5º, inciso 51. Mas ele pode vir a perder, que é o caso do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Se adquirir outra nacionalidade, voluntariamente, e aquele país não reconhecer a dele. Resultado, ele opta pela outra, tchau, seja ele nato naturalizado em um processo administrativo. Se lembra desse detalhe. Questão 4. Vem para a questão 4 aqui, ó. Com base nos direitos de nacionalidade, isso aqui acontece de tudo, né? Você já anotou. Com base nos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta. Cidadão japonês, olha a situação, que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não possua condenação criminal, tranquilo, estará apto a solicitar a naturalização brasileira? Estará sim. Esse é o item, ele quer a correta, gente. Esse é o item correto. Vamos analisar as outras, né? B, francês naturalizado brasileiro não pode ocupar o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça por expressa vedação constitucional? Não. Está aí no artigo 12, parágrafo 3º, os casos taxativos da Constituição de brasileiros que ocupam cargo cargo ocupados por brasileiros natos. Então, um desembargador de Tribunal de Justiça, não necessariamente. Roberto, falta muito? Falta um. Vale-me. Aff, tu quer me matar do coração. Então, olha só. A linha A você encontra aí no artigo 12, inciso 2, a linha B, tá? Vem, letra C. A Constituição Federal não admite hipótese de perda de nacionalidade no caso de brasileiro nato. Admite, o problema é que é o não. Nós vimos artigo 12, parágrafo 4º, o inciso 2. Certo? D. A condição de brasileiro naturalizado pode ser cancelada pelo ministro da Justiça, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, desde que sejam observados a ampla... A gente viu a jurisprudência, que não pode, que é por decisão judicial. Nem precisava ver a jurisprudência, né, gente? Está no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, que não pode, além da jurisprudência. Nascido em território brasileiro, o filho de embaixador italiano será considerado brasileiro nato.
ele nasceu em território brasileiro, filho do embaixador italiano. Não, ele só será considerado nato. Peraí. Nasceu em território. Isso aqui dá uma emoção danada. Filho do embaixador italiano será considerado brasileiro nato. Não, por quê? Porque se a mãe dele for brasileira, for estrangeira, aliás, aí ele não será. Aqui, precisava de mais dados para considerar isso certo. Só seria brasileiro se a mãe fosse brasileira. A gente não tem esse dado. Então, em regra, tá? Faltando esse dado, não dá para você dizer se ele seria nato. Errado o item. Entenderam aqui? Olha só. Nasceu em território... Isso aqui dá emoção. Nasceu em território, é filho de um embaixador italiano. Ele será considerado brasileiro nato? Não, porque se a mãe dele foi italiana, ele será estrangeiro. Ele só seria considerado brasileiro nato se a mãe fosse brasileira, mas não disse nada. Então, o item está faltando um dado importante que não dá para resolver se ele é nato ou se não é. Então, letra A, com certeza, tá? Vem para a questão número 5 agora, ó. No Brasil, a nacionalidade originária é fixada com base no critério do jus soli, o ius soli, como queiram. Excluído o ius sanguinis ou jus sanguinis, errado. Por quê, Malu? Porque não exclui o jus sanguinis. A gente viu que a regra geral é do critério jus soli. Mas que existem as exceções, que é o artigo 12, inciso 1, a linha B e C. Então, tem exceções. E ele está excluindo aqui, é errado o item. Bora nós. Questão número 6. A perda da nacionalidade decorrente de aquisição voluntária de outra nacionalidade pode atingir tanto brasileiros natos quanto naturalizados e independerá de ação judicial, já que se concretiza no âmbito de procedimento meramente administrativo. Certíssimo, eu falei para vocês. A perda da nacionalidade, de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, é um processo administrativo que corre no Ministério da Justiça e tanto atinge natos como naturalizados. Ele está falando da aquisição voluntária de outra nacionalidade. Tá? Questão número 7. O brasileiro naturalizado não pode ocupar o cargo de deputado federal privativo de brasileiro nato. Não, o que é privativo de brasileiro nato é a presidência da Câmara. Artigo 12, parágrafo 3º. Então, o item está errado. Questão número 8. Vamos lá. Está bem pertinho de acabar. Os estrangeiros somente não gozarão dos mesmos direitos assegurados aos brasileiros quando a própria Constituição autorizar a distinção, tendo-se presente o princípio de que a lei não deve distinguir entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição e aos gozos dos direitos civis. Teve muita gente que errou essa questão e botou errado. Essa questão está certa. Eu até circulei aqui. Isso aqui é doutrina, gente. Não é a letra da Constituição. Ele fala, tendo-se presente o princípio de que a lei não deve distinguir entre nacionais e estrangeiros. É um princípio doutrinário. Aí está certo. Os estrangeiros somente não gozarão dos mesmos direitos assegurados aos brasileiros quando a própria Constituição autorizar a distinção. Isso baseado no princípio de que a lei não deve distinguir entre nacionais e estrangeiros. Certíssimo, e pegou muita gente, tá? Questão 9. Com a emenda constitucional número 54 de 2007, passaram a ser considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir no Brasil após atingir a maioridade. Estava indo muito bem. Até aqui estava certo, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Até aqui estava certo, que foi realmente de acordo com a emenda 54. Mas, ou venham a residir no Brasil após atingir a maioridade, isso aqui está errado, porque ele tem que vir residir na República Federativa do Brasil e após a maioridade,
optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. E isso não foi a partir da emenda 54. A partir da emenda 54 foi só a história de poder, que foi o retorno, registrar em partição brasileira competente. Então o item está errado. Questão número 10. Olha só. São considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, mas com relação aos originários de país da língua portuguesa, a Constituição prevê somente que tenham residência permanente no país como condição de adquirir a nacionalidade brasileira. Errado o item. Por quê? Porque ele fala, são considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no país há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, que é o artigo 12, inciso 2, a linha B. Certo? Mas, com relação aos originários de país da língua portuguesa, que é a especial, a anterior era extraordinária. A Constituição prevê somente que tenham residência permanente no país como condição de adquirir a nacionalidade brasileira? Não, porque ele tem que ser idoneidade moral. Lembra que eu falei que precisa memorizar os requisitos? 12, inciso 2, a linha A, segunda parte. É a especial. Tem que memorizar, né? Então, o item está errado. Questão 11. Conforme disposição da Constituição Federal, será brasileiro nato o filho nascido em Paris, de mulher alemã e de embaixador brasileiro que esteja a serviço do governo brasileiro naquela cidade quando o nascimento do filho. Perfeito. Disposição constitucional. Será brasileiro nato o filho nascido em Paris, nasceu no estrangeiro, filho de mulher alemã, mas de embaixador brasileiro, filho de pai ou mãe brasileira, aqui é o pai, que estava a serviço da República Federativa do Brasil naquele país. Certíssimo item, artigo 12, inciso 1, a linha B. Olha só como você só precisa memorizar os casos, né? Questão 12, consideram-se brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, que estejam... Não, porque aí se os pais forem estrangeiros, estiverem a serviço do seu país, ele não vai ser nato, que é a exceção da regra do 12, do inciso 1, a linha A. Menina, isso aqui dá uma emoção. 12, errado. Meu Deus do céu, não dá mais tempo não, dá, Roberto? Dá não, né? Terminamos esse vídeo aqui, porque não tem condição, mas a gente continua a nacionalidade no próximo vídeo, ainda resolvendo questões, porque nós não paramos, meu povo. Mas a gente já entra em direitos políticos e partidos políticos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.